O Irã é um país milenar, herdeiro da grandiosa Pérsia, cheio de mistérios, tradições e surpresas que vão deixar qualquer um de boca aberta. De tapetes persas que valem milhões a regras que parecem saídas de outra época, esse lugar guarda segredos que poucos conhecem. Quer um exemplo? Você sabia que no Irã é possível se casar por 1 hora, partir para a lua de mel e, quando o tempo acabar, o casamento simplesmente desaparece? Sem divórcio, sem burocracia, sem complicações. E isso é só o começo. Exatamente por isso, hoje o Belo Mundo vai te levar para dentro desse país enigmático e revelar várias curiosidades que você não vai acreditar. Número 1. Localização e dados geográficos. Seja sincero, se eu te desse um mapa, você saberia apontar exatamente onde fica o Irã? Se a resposta for, para ser sincero, estou na dúvida, está tudo bem. Isso é mais comum do que parece. O Irã fica no sudoeste da Ásia, entre o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, ligando territórios estratégicos. Faz fronteira com 7 países, dentre eles estão o Iraque, Turquia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão. Com mais de 1.600.000 km², ele é o segundo maior país do Oriente Médio, perdendo apenas para a Arábia Saudita. E se você acha que é só um deserto sem fim, saiba que o Irã tem muito mais do que areia. Boa parte do território é árida e semiárida, mas isso não significa que tudo seja uma imensidão de dunas. No norte, a Cordilheira de Alborz abriga o Monte Damavand, um vulcão inativo com mais de 5.600 metros de altitude. E olha essa, o Irã tem até resorts de esqui, como Dizin e Shemshak, onde a neve é garantida. Ou seja, enquanto algumas paisagens parecem saídas direto das Mil e Uma Noites, outras lembram aquelas estações de esqui europeias. A capital, Teherã, fica no norte, cercada por montanhas. Lá vivem mais de 8 milhões de pessoas, e se tem uma palavra que define a cidade, essa palavra é caos. Número 2. História. Esse país é herdeiro direto da antiga Pérsia, civilização que remonta a milhares de anos antes de Cristo. Inclusive, até 1935, o país era oficialmente chamado de Pérsia no Ocidente, e só depois adotou o Irã como nome internacional. E se você não sabe qual a importância persa para os dias atuais, saiba que eles foram pioneiros em sistemas de correio, administração pública e construção de estradas para unificar suas extensas regiões. Com o passar dos séculos, o território foi invadido por árabes, turcos e mongóis, absorvendo influências culturais. Na Idade Média e Moderna, surgiram dinastias que reorganizaram o país de forma autônoma, moldando a cultura, a língua persa e as tradições que, em boa parte, sobrevivem até hoje. Mas é impossível falar do Irã moderno sem mencionar a Revolução Islâmica de 1979. Liderada pelo Ayatollah Khomeini, essa revolução derrubou a monarquia do Shah Reza Pahlavi e instaurou a República Islâmica. Foi daí que emergiram muitas das regras rígidas que o país tem, sobretudo em relação ao vestuário feminino, ao consumo de álcool e à liberdade de expressão, por exemplo. Ao mesmo tempo, essa mudança política fez o Irã entrar em conflito com nações ocidentais, o que resultou em sanções internacionais, isolamento econômico e uma reputação que costuma ser associada a um regime fechado e conservador. Contudo, se você esperar encontrar um lugar parado no tempo, pode se surpreender ao ver cidades grandes e modernas, shopping centers, jovens conectados nas redes sociais, mesmo que censuradas oficialmente, e uma sede de mudança presente na nova geração. Número 3. População e idioma. Com mais de 80 milhões de habitantes, o que faz dele um dos países mais populosos do Oriente Médio, esse país é um verdadeiro caldeirão de etnias e culturas. A maioria da população é persa, mas também existem curdos, azeris, árabes, baluches e várias outras minorias, cada uma com seus próprios costumes e dialetos. E por falar em idioma, no Irã se fala persa, ou farsi, como eles chamam. Apesar de ser uma língua indo-europeia, ela usa um alfabeto baseado no árabe. Então, se você olhar um texto iraniano,
Pode até achar que é árabe, mas as línguas são bem diferentes. É tipo comparar português do Brasil e português de Portugal. Tem semelhanças, mas não é a mesma coisa. Agora, quando o assunto é religião, o Irã tem um diferencial importante. Número 4. Religião e crenças. Diferente de muitos países árabes, onde o Islã sunita predomina, no Irã cerca de 90% da população segue o Islã xiita. E essa divisão entre sunitas e xiitas, ela vem de uma treta que começou logo depois da morte do profeta Maomé e nunca mais acabou. Os xiitas acreditam que o herdeiro legítimo deveria ser Ali, genro e primo do profeta. Os sunitas defendem que o sucessor deveria ser escolhido pela comunidade islâmica. E até hoje essa divisão tem um impacto gigantesco na política do Oriente Médio. Mas se tem algo que ninguém discorda, é da gentileza dos iranianos. Você já ouviu falar do Tarof? Número 5. Tarof. A gentileza exagerada. Se você visitar o Irã, prepare-se para um jogo social que pode te deixar completamente perdido. Imagine que você está tentando pagar algo e o comerciante diz: "De jeito nenhum, por favor, é um presente." Aí você recusa. Ele insiste. Você recusa de novo. Ele insiste mais uma vez. Bem-vindo ao mundo do Tarof. O Tarof é um código de educação persa que transforma ofertas e recusas em uma espécie de dança social. Funciona assim. Quem oferece demonstra humildade e respeito, e quem recusa faz isso para não parecer aproveitador. Mas tem um detalhe. A recusa tem que acontecer pelo menos 3 vezes. É mais ou menos igual a quando alguém te oferece um chocolate. Todo mundo sabe que essa oferta é só educação, porque quem oferece não quer realmente dividir. Agora, no Tarof, a pessoa vai insistir 3 vezes e só depois da terceira recusa vai comer o chocolate sozinha sem culpa nenhuma. E isso não vale só para pagar contas. O Tarof acontece com convites para jantar, caronas e até presentes. Muitos turistas caem nessa pegadinha achando que estão ganhando algo de graça, quando na verdade era só o comerciante sendo educado e esperando que a pessoa insistisse em pagar. Deu um nó na cabeça? Normal. Mas no Irã, essa encenação não é falsidade. Pelo contrário, é sinal de refinamento e empatia. Número 6. A gastronomia e o ato de comer no chão. Se tem uma coisa que não pode faltar quando falamos do Irã, é comida boa. E se você acha que a culinária iraniana se resume a arroz e carneiro, tá na hora de atualizar esse conceito. A gastronomia do Irã é um verdadeiro arco-íris de sabores, cheia de pratos aromáticos, especiarias, ervas frescas e muito, mas muito açafrão. Aliás, essa especiaria caríssima, conhecida como o ouro vermelho, tem um lar. O Irã é simplesmente o maior produtor mundial. E quando falamos de pratos típicos, as estrelas da cozinha iraniana são muitas. Tem o cello kebab, um arroz aromático acompanhado de espetinhos de carneiro ou frango, e o famoso fesenjan, um ensopado agridoce de nozes e xarope de romã que é simplesmente inesquecível. E se você curte um docinho, as sobremesas iranianas são um espetáculo à parte. Pistache, água de rosas e cardamomo são ingredientes comuns em doces que parecem ter saído direto de um banquete real. Agora, antes de você já ir imaginando um jantar iraniano regado a vinho, cerveja ou qualquer outro álcool, pode esquecer. Por motivos religiosos, bebidas alcoólicas são proibidas. Pois é, se você adora tomar uma cervejinha no fim da tarde, já fique avisado. Por lei, o consumo de álcool no Irã é proibido para muçulmanos. Mesmo estrangeiros, em teoria, não podem beber. Há quem arrisque adquirir álcool no mercado negro, mas se for pego, a coisa complica. Então, como se diverte? Com muito chá, o famoso chai, item sagrado para o iraniano. Refrigerantes locais e sucos de frutas, que podem ser bem exóticos. Um dos mais populares é o suco de cenoura, frequentemente misturado com sorvete de creme, resultando numa bebida docinha e refrescante. Pode parecer esquisito, mas juro que surpreende. Também tem sucos de romã, melancia, laranja e por aí vai. É comum o iraniano rechear o copo de suco com frutas picadas, transformando em uma mini salada de frutas líquidas.
Outra curiosidade? Muitas casas simplesmente não têm mesa de jantar. Isso porque a tradição é comer sentado no chão, sobre tapetes e almofadas, colocando uma toalha ou plástico no meio, onde ficam os pratos. Número 7. Pão no ombro e 0 facas na hora de comer. Ainda falando em comida, sabe aquele hábito que nós temos de carregar pães dentro de algum pacote? No Irã você vai ver que os pães são carregados literalmente debaixo do braço. O pão é um dos alimentos mais importantes na culinária iraniana e é transportado de maneiras que podem parecer inusitadas para quem vem de fora. Como muitos tipos de pão são grandes e achatados, as pessoas costumam carregá-los sem nenhuma embalagem, diretamente nas mãos, no ombro, dobrados sob o braço ou até equilibrados em cima da moto. Isso pode parecer estranho, mas é algo totalmente normal no país. Outra curiosidade é que eles não usam facas na mesa para cortar a comida. Sim, dá para viver sem faca em boa parte dos pratos iranianos, porque a carne já vem picada ou desfiada, e você pode manejar com colher, garfo ou pedaços de pão. É bem prático. Você só percebe que não tem faca na mesa quando se depara com um pedaço maior de carne. Número 8. Herança de tapetes persas e moinhos de vento ancestrais. Agora, saindo um pouco do mundo da gastronomia, vamos falar de algo que carrega séculos de tradição e riqueza cultural. Porque, convenhamos, falar do Irã sem mencionar os tapetes persas seria um crime histórico. Esses tapetes são verdadeiras obras de arte, com padrões tão detalhados que parecem pintados à mão. E a qualidade? Pode ser tão absurda que alguns exemplares chegam a valer milhões. Para se ter uma ideia, em 2010, um tapete persa foi vendido em um leilão da Christie's, em Londres, por pouco mais de 6 milhões de libras. Convertendo para valores atuais, isso seria aproximadamente quase 40 milhões de reais ou cerca de 8 milhões de dólares. Ou seja, não é só um tapete, é praticamente um investimento de luxo. E isso não é à toa. Produzir um tapete persa pode levar meses ou até anos, dependendo do tamanho e da complexidade do design. E tem uma curiosidade interessante. Os artesãos costumam inserir pequenos erros nos padrões de propósito. Eles fazem isso porque acreditam que apenas Deus pode criar algo perfeito, então um tapete humano não pode ser 100% sem falhas. Inclusive sobre isso, existe até um ditado que diz que um tapete persa é perfeitamente imperfeito e precisamente impreciso. Além da riqueza artística, essa tradição foi reconhecida pela Unesco como parte do patrimônio oral e imaterial da humanidade. E agora que conhecemos todos os encantos, vamos conhecer o outro lado da moeda, um que não é tão bonito assim. Número 9. Mulheres, direitos e machismo institucional. Ser mulher no Irã exige jogo de cintura. Há uma série de restrições explícitas e implícitas que deixam claro que, em termos de lei, elas valem metade do que vale um homem em vários contextos. Exemplo: no tribunal, o testemunho de um homem costuma valer o dobro do de uma mulher. Na herança, filhas recebem metade do que recebem os filhos. E há toda uma cultura que reforça a ideia de que o homem é o protetor, provedor e guardião da mulher. Se por um lado, as mulheres iranianas são extremamente ativas, muitas são universitárias, médicas, engenheiras e por aí vai, por outro, enfrentam leis e costumes machistas que limitam a liberdade delas. Número 10. Código de vestimenta e a polícia da moral. Desde a Revolução Islâmica, todas as mulheres, incluindo turistas, são obrigadas a cobrir o cabelo em espaços públicos e usar roupas que disfarcem as curvas. Nada de regata, decotes ou saias curtas. O visual mais comum é o huzari, que é o lenço na cabeça, e o mantô, casaco comprido até as coxas. Já o chador, aquele véu grandão que cobre quase o corpo inteiro, é exigido apenas em locais ultraconservadores, como santuários religiosos. Os homens também têm restrições, nada de shorts curtos ou camisetas regatas em locais tradicionais. Segundo o regime, tudo isso faz parte da preservação da moral islâmica. E quem fiscaliza tudo isso? A temida Gasht-e-Irshad, a polícia da moralidade.
Eles patrulham ruas e shoppings atentos a qualquer deslize. Se o véu estiver muito solto, a calça apertada demais ou alguma parte do cabelo aparecer além do permitido, a pessoa pode levar uma bronca, ser multada ou até presa. E não pense que é só uma regra chata. É coisa séria. Em 2022, o caso de Mahsa Amini, jovem detida e agredida por supostamente usar o lenço de forma inadequada, chocou o mundo. A violência foi tanta que ela não resistiu, e sua morte gerou uma onda de revolta dentro e fora do Irã. E não é só código de vestimenta, tem muita coisa envolvida. Número 11. Tudo tem que ser autorizado pelo marido. No Irã, as mulheres podem dirigir, estudar e até trabalhar, mas sempre dentro de certas condições. E quando falamos de mulheres casadas, tudo gira em torno do marido. Quer um exemplo? O passaporte. Se uma mulher casada quiser tirar ou renovar seu passaporte, ela precisa da permissão do marido. Sim, você ouviu certo. Sem a assinatura dele, a viagem internacional simplesmente não acontece. E se não tiver marido? Bom, nesse caso, o pai ou outro tutor masculino assume esse papel. Agora, se o marido estiver ausente, o sogro pode autorizar. E se o sogro também não estiver disponível, então a função pode cair para os cunhados. Ou seja, se o marido resolver que não quer que a esposa viaje, ela não viaja. Para muita gente isso parece inacreditável, mas no Irã isso faz parte da legislação, que segue a interpretação da lei islâmica aplicada pelo governo. E não para por aí. Para certos empregos, a mulher também precisa da aprovação do marido. Agora tem uma curiosidade. Diferente de alguns países do Golfo, as mulheres podem dirigir no Irã. Mas há relatos de machismo no trânsito e assédio policial, com histórias de mulheres que tiveram suas carteiras de motorista confiscadas sem explicação ou foram obrigadas a descer de seus carros por razões nebulosas. Já no caso do divórcio, a balança também pesa para o lado dos homens. Eles podem se divorciar praticamente sem justificativa, enquanto as mulheres precisam provar algo sério, e ainda assim, podem ter o pedido negado se o marido não concordar. Número 12. Casamento temporário, Sighe. Acha que já viu de tudo? Então segura essa. No Irã, existe um conceito chamado casamento temporário, também conhecido como Sighe. E como funciona? Basicamente, um homem e uma mulher entram em um acordo para casar por um período determinado. Pode ser por dias, meses, anos ou até uma única hora. Isso mesmo, um casamento com data de validade. A parte mais curiosa é que depois que o prazo termina, o casamento acaba automaticamente, sem precisar de divórcio ou qualquer burocracia. Na teoria, trata-se de um contrato religioso válido dentro das regras do Islã xiita. Na prática, a história muda um pouco. A família da mulher recebe um dote, mas ela não tem direito à herança ou pensão, já que o contrato simplesmente expira. Agora vamos ser sinceros. Na prática, isso não passa de uma brecha legal para relações que, de outra forma, seriam consideradas adultério ou até prostituição. Em vários casos, o Sighe não é exatamente uma escolha da mulher, mas sim uma decisão da família. E o pior é que existem relatos de pais que vendem suas filhas para casamentos temporários por necessidade financeira ou para pagar dívidas. Mas e quando o casamento temporário termina? A situação fica ainda mais difícil para a mulher. Ser divorciada no Irã pode significar enfrentar preconceito, dificuldades para casar de novo e até perda de direitos sociais e familiares. Ou seja, no fim das contas, o casamento temporário pode parecer uma saída rápida, mas para muitas mulheres, o preço social a pagar é altíssimo. E você? O que achou dessas curiosidades? Tem alguma que te deixou de boca aberta, seja o casamento temporário, o tapete de milhões ou o jeito de carregar pão no ombro? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo. Até a próxima!